boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de finanças pessoais, vamos falar de migrações forçadas, saber o que é isso, vamos falar de música e vamos ter teatro. Nossos convidados que já estão aqui conosco são Luiz Gabriel Lopes, que é cantor, e ele está lançando o seu terceiro CD solo, que é Mana, de irmã... De várias coisas. De várias coisas, né? Prazer em tê-la aqui. Prazer, prazer. Nós estamos com Miriam Lund, que é especialista em finanças pessoais, e ela vai nos explicar como organizar as nossas contas e os cuidados que a gente deve ter com cartões de crédito, com cheque especial, em suma, né? Com a grana. A grana. É verdade. Prazer em revê-la aqui. Igualmente. Nós estamos com Mayara Fole, que é pesquisadora do Instituto Igarapé, e ela vem nos falar sobre o Observatório das Migrações Forçadas, que o Instituto acaba de lançar, e a gente vai saber exatamente o que é migrações forçadas. Não é exatamente quando o Tuca Andrada vai fazer uma peça em São Luís do Maranhão, que é uma migração forçada, não, né? Bem diferente. É uma migração Tá querida. bom, Mayara. Prazer em tê-la aqui. Nós adoramos o Instituto Igarapé sempre. Estamos com o Tuca Andrada, que é ator, e ele está em cartaz aqui no Rio com a peça A Visita da Velha Senhora, de Dürrenmatt, que é um autor alemão, ele é alemão, suíço. E ele está no Teatro Sesc Ginástico, aqui no centro, num horário magnífico, 7 horas da noite. 7 horas. Grande De quinta a sábado, 7 horas, domingo às 18. Muito bom, né? Ótimo, maravilhoso. Para vocês é bom? Pra gente é bom, porque senão isso é muito tarde. O teatro é muito cansativo. E é bom esse costume de ter o teatro mais cedo. O público gosta muito também. É genial, ainda por cima aqui no centro, você sai do trabalho, vai para o teatro e vai para casa 9h30, eu saí de lá 9h20, uma coisa assim. Muito bom. Camila Abreu está conosco, prazer em tê-la aqui. Olá, E aí? Vera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para você aí de casa. Bom, chegou a hora de você participar do Sem Censura. Como? Basta você entrar na sua rede social favorita, mandar a sua mensagem ou pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura. Eu vou receber, localizar aqui e passar para eles, então participem. Olha só, facílimo. Facinho, como diz o Bruno. Facinho, como diz o Bruno. Ok. Luiz Gabriel, eu achei, porque eu fiquei ouvindo você, eu digo assim, rapaz, esse garoto é pernambucano, tem a coisa de Alceu aqui, mas não é. Você é carioca mineiro, como é que é? Eu nasci no Rio, mas fui criado em Minas. Sou mineiro, assim, né? Sou mineiro de criação, de coração. Apesar de ter esse pezinho aqui no Rio também, mas sou de Minas. Agora, o Nordeste está muito presente também, né? A família do meu pai é do Ceará, então talvez você detectou aí alguma coisa. Nada. Aí eu fui vendo mais, ouvindo mais, aí eu vi Belchior junto. Tem uns encantos que você tem pela América Latina, são de coisas muito interessantes. É, muita viagem, né? Muita estrada aí também que tem influenciado o trabalho, né? O conhecimento também dos lugares que a gente vai passando, encontrando pessoas e conhecendo também vários tipos de expressão na música, né? E isso tudo acaba voltando para dentro da nossa própria música. Você vai começar cantando para a gente ouvir você e vai ser o quê? Uma parte do seu CD? Na verdade, então, não. Eu tô aqui falando do CD, mas também eu vou fazer um show quinta-feira no Teatro Sérgio Porto, aqui no Rio. O Maitá. E aí é um show, isso, lá no Maitá, às 8h30 da noite. E é um show com um repertório um pouco diferente, que não é exatamente o repertório do disco. Na verdade, é um show, porque o disco é um disco de banda, né? Que eu toco guitarra com uma banda baixo, batera, flauta e guitarra. E são canções de um período, que é esse disco Mana, né? Que está aí. Mas eu lancei em 2017, né? Tenho feito uma circulação, fiz aqui no Rio recentemente o lançamento. Mas esse show de quinta-feira é um show diferente, porque também tem essa coisa de circular em vários formatos, né? Então, às vezes, fazer o show também sozinho acaba levando para outros lados. E aí esse show é um show solo e vou passar por outras coisas do meu repertório, também dos 3 discos. Quer dizer, o seu bando não vai? A banda não tá. Na verdade, eu vou ter a participação do Lucas Vasconcelos, que é um músico, um produtor musical muito legal aqui do Rio. Na verdade, mora em Petrópolis, mas morou muito tempo aqui no Rio. E vai fazer uma participação comigo, mas o show, a maior parte do show é eu sozinho mesmo. Então tá, e agora você vai mostrar pra gente o quê? Vou mostrar uma música nova, então. Ah, legal. Que não tá em lugar nenhum. Ainda tipo não. Lançamento no Sem Censura? E chama como? Se chama Lugar ao Sol. Olho pro alto
alto e não vejo milagre o fim do ano. Espero a lágrima imensa que lave o desengano das mães dos moleques que morrem todos os anos. E sua dor verdadeira que nos perfurará na velocidade de um míssil. Olho pra frente e desejo que esse sinal fechado se abra em 1 milhão de cores e flores e abracadabras na boca de um índio ciborgue de outro planeta, que com sua voz violeta nos ensinará o grande mistério do óbvio. Meu brother do meu lado, fico de cara lavada, calado, e feito fera virada do avesso, me reconheço a mim. E tudo mais que mereço se aproximará, todas as luzes do mundo. Olho pro alto e não vejo o milagre, o fim do mundo. Olho pro lado, será que é milagre? A caravela mais velha da terra terá lugar ao sol, sobrevivendo ao naufrágio e a toda a escuridão, inaugurando uma era, todas as luzes do mundo, o grande mistério do óbvio, na velocidade de um míssil. Uma delícia. Obrigado. Me deu a mesma sensação hoje de manhã quando eu estava ouvindo você. Vem para cá. Que é gostoso de ficar ouvindo. Tem todo essa coisa melódica tua que é muito boa. Conta para mim por que esse amor pela América Latina. Por quê? Ué, eu acho devia ser óbvio para nós todos, né? Devia ser óbvio para nós todos, né? Mas não é, não é? A gente é parte da América Latina, né? Apesar de a gente não se sentir tanto, né? Acho que o Brasil teve uma dificuldade histórica de entendimento, né? Da irmandade latino-americana, mas eu tenho a impressão que é um sentimento que está mudando, que tem um fluxo geracional, eu acho mesmo, que está acontecendo, assim. A galera da minha geração eu vejo que já está bem mais ligada. Mesmo assim, na música brasileira mesmo, por exemplo, existe, né, um trajeto de identificação, de diálogo com a música latino-americana. Você citou, por exemplo, o Belchior, fala muito da América Latina, né, de uma perspectiva interessante, né, do Ceará, mas, por exemplo, o Milton foi o cara que fez muito isso, né, o Milton Nascimento teve muito esse canal. Eu, particularmente, estou muito influenciado pela música latino-americana já tem uns anos já, assim, comecei a pesquisar mais de cantautores, né, de cantores, compositores argentinos e uruguaios e a Colômbia. Tem vários universos musicais interessantíssimos, né, na América Latina. E acaba que nas viagens também, a Argentina, por exemplo, é um destino frequente assim nas viagens para tocar e também produzindo coisas com a galera de lá. Então tá. Então você realmente viaja, quer dizer, você faz esse intercâmbio. Estamos real, abrindo, né? Estamos abrindo essas frentes, apesar de que a circulação não é muito estruturada ainda, eu acho, né? A circulação pela América Latina não é muito fácil para artistas independentes brasileiros, assim, eu acho. Argentina, Colômbia, Chile, tudo isso, eles conhecem tão mal a música brasileira quanto a gente conhece? Sem dúvida, não. Assim, sem dúvida, eles conhecem muito melhor do que a gente conhece. Do que a gente conhece a música deles. É porque tem um fenômeno... Menos a Argentina, talvez, né? Não sei, eu acho que tem um fenômeno meio reverso, assim, negativo, pelo fato da música brasileira ser uma coisa tão pujante, né? Assim, tão presente na nossa identidade cultural, que a gente também se fechou um pouco, né? Assim, a gente conhece muito pouco da música portuguesa, por exemplo, que também é uma outra
um outro lado, né, da nossa ancestralidade, da nossa história, né? E Portugal também, por exemplo, está muito presente, assim, muito antenado de conhecer a música brasileira. Então eu acho que agora com a internet, acho que, né, o acúmulo de algumas informações, assim, as gerações mais novas acho que estão mais interessadas, né, nesse diálogo. Então, já que vem todo esse teu interesse por esse lado, sei lá, esse lado social da música, você tem todo um lado politizado da música, mas não é politizado num termo, cara, é no sentido da cultura mesmo, da importância social da música. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que, mais do que nunca, toda forma de arte é um gesto político, assim, porque existe uma tendência muito grande à polarização, como se todas as opiniões fossem de confronto umas com as outras. E eu penso muito que a música, por exemplo, a canção popular, né, essa coisa de você parar e ouvir uma música, a letra de uma música e tal, isso é uma coisa tão potente, né, assim, no sentido de proporcionar também, a escuta é um gesto revolucionário, eu acho, nos dias de hoje. Não tenho dúvida. Então a impressão que eu tenho é essa, assim, né, a consciência política, na verdade, ela não é uma consciência necessariamente aplicada a alguns assuntos, né? Ela é uma coisa que nasce junto com o exercício artístico, necessariamente, né? E esse poder que a música tem, na verdade, de se fazer ouvir, independente, inclusive, do que você pensa politicamente, né? Porque é a magia, né? Assim, é trazer de volta esse universo também mágico, eu acho, que a música acessa tão bem, né? O ambiente de onde ela nasce e para onde ela nos dirige também, né? Não, e você tem várias que, na verdade, são da tua geração, mas não necessariamente da tua geração. Existe uma preocupação ecológica muito intensa, quer dizer, você tem uma ligação com a natureza muito... Nas músicas, tem uma tua que eu adorei, que é aquela que você vai citando todos os tipos de árvore. Essa canção, qual é? Essa canção, na verdade, é uma regravação do Augusto Jatobá, que é um compositor que até mora aqui no Rio. Foi gravado pelo Xangai naquele disco Cantoria, não sei se vocês conhecem, que é um clássico dos anos 80, eu acho, assim, aquele disco que tem o Xangai, o Geraldo Azevedo, Elomar e, quem que é o outro? Vital Farias. Tá. E aí eu fiz uma versão, né? Ednardo. Fiz uma regravação dele no Mana, né? Uma versão mais elétrica, assim. Mas eu acho que é também o interesse por esse cancioneiro também, porque a gente também acaba que, eu sinto assim que a música brasileira, apesar dela ser tão pujante, tão grande, ela também tem uma tendência à concentração, né? A coisa oligárquica, assim, da gente às vezes lembrar só de uma esfera, né? De uma história. E tem tantas histórias, né, cara? Tipo essa galera, por exemplo, entendeu? Esse disco, para mim, é um disco fundamental, assim, dessa música folk nordestina, né? Dessa música, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, que você citou antes, né? São figuras, assim, que acho que estão numa coxa de retalhos do sentimento, né, de identidade brasileira. Agora, também tem muito uma forte. coisa, você vai me desculpar, porque eu não sei quantos anos você tem, mas obviamente tem uma coisa com seus pais, porque você gosta de Leonardo Cohen, isso é coisa para mim, né? Então... Adoro Leonardo Cohen também. Pois é, entendeu? Então é coisa de ouvir em casa. Isso é gente que ouvia muita música, que tem muita noção de música. Graças a Deus eu escutei muito som bom em casa, escuto até hoje. Tem a maior herança que meus pais me deixaram, na verdade, é a coleção de vinis deles, né? A gente não aguenta com esse pessoal que gosta de vinil. Que é um negócio... Hoje em dia é muito melhor o som digital, ele é muito melhor, vocês não acham, né? Não acho, não Ai, acho. Eu adoro vinil, cara. Eu chego em casa assim, boto um vinilzinho e tal, já me sinto em casa, sabe? A sensação de se sentir em casa tem muito a ver. E eu acho que também é uma coisa de você vasculhar isso que você disse, da trajetória familiar, né? Tipo, o que seus pais ouviam e tal. O baú dos vinis é um pouco a representação dessa memória. Até o Belchior, né? Também estava lá. Também, demais. Olha só, me diz uma coisa, repete aí o serviço antes da gente ir para o intervalo. Quinta-feira, que dia mesmo? 15, né? Dia Isso. 15, 20 e 30, né? 8h30 da noite, no Teatro Sérgio Porto, que é em Humaitá, não me lembro o endereço. Como é que é ali a rua? Gente, isso não Aquela pode. rua No serviço. eu nunca sei. O nome da... Mas Sobrinho, hoje em dia, com o Não é Google, Macedo você Sobrinho? digita lá. É aquela rua da ladeira, não aquela é? rua que você vai... É assim. Não, mas com o Google você Não, digita eu lá vou pedir. Teatro Não. Sérgio Porto. Não, Camila, Porto é muito depois do conhecido. intervalo. Claro, Vamos já ser digo- precisos aqui um pouco. Lá no Humaitá não dá. A gente vai para o intervalo, volta já.
Voltamos com Sem Censura, Camilinha. Olha, o Lucas Souza, ele comentou suave, leve, bom de ouvir. E o Rodrigo Ferracini, ele comentou: parabéns ao Sem Censura por nos apresentar tanto talento musical e porque esses talentos não chegam aqui no interior do Ribeirão Preto. Não vejo divulgação desses talentos por aqui. Ó, fala com ele que vai ter show em Bauru, dia 18 de abril. Ok. Que é mais ou menos perto de Ribeirão Preto, né? Assim, ou não sei. A gente vai perguntar para os internautas quanto perto de Bauru, Ribeirão Preto. Já tem a aba do Google Maps ali do lado, né? Pra ver aquela... Ó, e já que a gente foi pro intervalo com a dúvida onde ficava o Espaço Cultural Sérgio Porto, é na Rua Humaitá 163. Ok, maravilha. Santo Google. Ok. Miriam, querida, vamos lá conversar sobre finanças pessoais. Então, é necessário mesmo existir uma especialista em finanças pessoais? Será que a gente não consegue se organizar sozinho, pagar suas contas? Consegue, mas é tanta coisa que a gente pode fazer, né? E o próprio dia a dia, o trabalho, a gente acaba deixando as finanças em segundo plano, né? E você vê, às vezes, na empresa, pessoas que trabalham com finanças e em casa não conseguem se controlar. Ah, isso existe? Existe também. Eu achei que era um talento natural, Não. assim como para música, a pessoa... Com as finanças, não é? Não, não é, porque isso exige que você se organize e faça disciplina, né? Porque o mais fácil para você lidar com as finanças é quando você se planeja e trabalha em cima dos seus sonhos, dos seus objetivos de vida. Porque como a gente pode fazer tudo, né? Então, e hoje as facilidades são grandes, você parcela tudo, então acaba que o dinheiro aparentemente não tem fim, né? Só que ele é finito, então você tem que saber quais são os seus objetivos, o que eu quero para a minha vida. Eu quero viajar, eu quero ir para o exterior, eu quero fazer um curso, eu quero comprar um apartamento, para que você dirija a sua vida para esses objetivos. Senão você acaba fazendo o que os colegas estão fazendo, o que os outros estão te chamando, né? E quando você vê, o dinheiro foi embora e não conseguiu atingir o que você gostaria. Então, isso, para pessoas que ganham pouco, para pessoas que ganham muito, esse teu conselho vale igual? Vale para todo mundo. Hoje, quando alguém me pergunta, Miriam, onde é que eu invisto? Primeira coisa eu falo, vamos ver seus sonhos. Quais são os seus objetivos de vida? O que você quer? Onde você quer chegar? Para a gente poder organizar as finanças nesse sentido, né? Não, mas eu te diria outra coisa. Miriam, meu dinheiro não chega no final do mês. Ah, chega. Mesmo ganhando mais, mesmo ganhando menos. O que está acontecendo? Chega, com certeza chega. Porque quando a gente faz uma planilha, a gente vê que dá para poupar 30%. Então, todo mundo pode sem poupar perder 30%. Qualidade de vida, você consegue poupar em torno de 30%. Por isso que o consignado é 30%, o empréstimo imobiliário é 30%, porque é o máximo que você consegue poupar. Então, o que tem que fazer? Fazer uma planilha e aí a gente começa a ver, olha, esse gasto aqui, você está com débito no seu cartão de crédito de uma academia, você frequenta, não estou indo mais, então vamos Mas vou voltar, e aí eu vou pagando para não perder a matrícula. Não, perde a matrícula, porque depois eles vêm atrás de você, porque hoje o que acontece? Você não tem que se preocupar com daqui a pouco, porque eles vão te procurar e te oferecer com preço mais baixo. Então, o negócio é você cortar tudo que você não usa. Agora, o que você falou de poupar é porque tem um segredo para quem poupa dinheiro. Tem que ser no dia que você recebe. Recebi, você já tira. Entendi. Se você for esperar o final do mês... Para ver se sobra os 30%. Não vai sobrar. Nunca. Nunca Agora, sobra. me diz uma coisa. Existem créditos muito fáceis e muito caros, que são o cartão de crédito e o cheque especial. Eles são incrivelmente fáceis e são incrivelmente caros. A gente não pode cancelar os dois, tipo assim, não tenho mais cartão de crédito, não tenho mais cheque especial? Sim. Pode? Primeiro que o cheque especial, o ideal é você cancelar, não usar o cheque especial. E você pode ir no banco e cancelar? Sim, é porque a meta normalmente dos bancos é que todos os clientes tenham cheque especial, claro. Mas isso é uma meta deles, não é a sua. A sua não quero ter cheque especial, corte cheque especial. Tá. E o cartão de crédito serve para quê?
O cartão de crédito, ele vai servir para você viajar, para você poder usar nas diversas situações do dia a dia. Ele não é ruim. O negócio é que a gente acaba, como não está pagando com dinheiro, está pagando com cartão, aí acaba se descontrolando. Mas hoje é fácil, porque hoje você tem os aplicativos e você já sabe quanto você gastou. O ideal é você usar o cartão de crédito da seguinte forma: deposita o dinheiro que você quer gastar no cartão de crédito. Se você quer ter milhagem, porque muita gente quer cartão de crédito, é para ter milhagem, é para... ter crédito, né? Isso, e para conseguir fazer compras pela internet, tudo isso. Então, deposita o dinheiro lá e usa o dinheiro que está depositado. Você não excede, entendeu? Então, se você tem um controle de gastar aquilo ali, reduz o valor que está lá de crédito. Digamos que o banco te deu um crédito de 10 mil, você só precisa de 5 mil. Por que você fica com crédito de 10 mil? Reduz para 5. Se você for viajar para o exterior e precisar e quiser ficar mais tranquilo, liga para o banco e pede para aumentar o crédito. Liga para o próprio cartão, pede para aumentar o crédito. Mas no dia a dia, diminui, que é para você evitar ultrapassar. Então, a gente tem que ter regras de bolso. Esse é o segredo para lidar com dinheiro. Porque a gente acaba caindo na zona de conforto. E quando você vai para a zona de conforto, pronto, as finanças, você acaba se descontrolando. E todos os créditos que são fáceis, eles são carésimos, né? Então, e a gente não se dá conta, mas é o dinheiro que você poderia usar para uma viagem, usar para estudar, acaba indo em juros, né, no dia a dia. Outra coisa você falou numa entrevista o seguinte: a gente não contabiliza gastos pequenos e possibilidade de imprevistos. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode calcular isso? Sim. Primeira coisa, você tem que pegar o seu dinheiro, porque o seu dinheiro é finito. Então, é como se você pegasse e distribuísse ele em caixinhas. Bem, tanto dele... Aquelas despesas fixas, são luz, as gás, despesas, telefone, é a aluguel. casa, é isso, é aquilo. Inclusive para o supermercado. Você tem que dizer quanto você quer gastar no supermercado e definir um valor. Porque senão a gente acaba caindo em armadilha. Por exemplo, você foi no supermercado, tem um produto em promoção. Você acrescenta a lista, você não faz troca. Não, e você acredita que você necessita daquele produto. Todo mundo que entende isso. Por que você precisa de 3 vinhos franceses? Uma oferta incrível. E aí, mês que vem, tem outra promoção, a do espumante. Aí você vai no espumante. E você ainda por cima bebe os vinhos. Então, e o negócio é você ter uma reserva de emergência. Acho que o grande aprendizado de 2017 foi esse, quer dizer... Quem não tiver uma reserva de emergência de 3 a 6 salários guardados, vai acabar sendo impactado em momentos de crise, em momentos de alguma dificuldade, aí entra no cheque especial e vai ter esse problema. Mas o negócio é o seguinte: entrou no cheque especial e entrou no cartão de crédito, o que você tem que fazer? É procurar o banco e ver o crédito mais barato. Recentemente, o governo mudou o cartão de crédito, dizendo que se você ficar um mês inadimplente, né, não pagou, ele vai e repactua com você já em prestações. Só que a taxa continua alta. Então, o que você tem que fazer? Ligar para o gerente para ver qual é a taxa promocional, o que ele tem ali, para você poder pagar em prestações em taxa mais baixa. Outro exemplo que eu vejo muito, as pessoas fazem crédito no terminal. Todo crédito feito no terminal bancário pela internet é mais caro do que fazer com gerente. Mas você acha que é bom guardar onde? Isso é uma dúvida que eu tenho. Guardar poupança, onde? O que você pode guardar isso, porque na verdade é o seguinte: você tem que dividir o seu dinheiro. Esse dinheiro é para emergência. Se ele é para emergência, eu não estou preocupado tanto com a rentabilidade, mas que pelo menos ele acompanha a inflação, o custo de vida. Então, a poupança é um bom local. A poupança, um fundo de renda fixa que tenha no máximo taxa de administração de 1%, ou num CDB que te pague acima de 85% da taxa de economia. Você tinha recomendado a última vez que você veio aqui o Tesouro Direto.
Sim, Lembra o Tesouro Direto, mas especificamente a LFT. Porque a LFT se chama Aí eu lá adoro esse Tesouro pessoal que Selic. entende. Imagina, se eu vou me lembrar disso. Tesouro Selic. É difícil, né? Não é? Muita Tem que coisa. escrever. Então, tem que escrever, anota aí. É fundo com taxa de administração de até 1%, ou entra no Tesouro Selic, ou um CDB de pelo menos acima de 85% CDI ou poupança. Por que eu dei essas taxas, esses valores? Porque se for acima disso, é melhor a poupança. Fica na poupança, tá? Agora, se você disser, não, Miriam, eu quero guardar dinheiro para minha aposentadoria, porque hoje duas coisas são importantes, emergência e aposentadoria, porque quem é que vai sustentar a gente lá na frente? E aí, para aposentadoria, aí você já pensa diferente, porque aí você tem que ter ganho real, ganho acima da inflação. E aí é que você precisaria de ajuda para poder investir. Mas você vai pegar esse dinheiro da aposentadoria, daqueles 30% que a gente chegou, tem que ser além daqueles 30%? Olha, os 30% normalmente eu recomendo 10% para reserva de emergência, 10% para aposentadoria e 10% para os seus sonhos. Tá bom. Se você juntar dessa forma, com certeza vai ter uma aposentadoria maravilhosa. A sua reserva de emergência vai crescendo, aí você vai usando, viaja, volta a fazer e você ainda constrói os seus sonhos. Agora, a gente vai ter que dizer não para algumas coisas. Eu digo, mas você quando viaja, você não tem que dizer não também? Ah, eu quero ir para a Europa, não, eu quero ir para o Oriente. Tem que ser cada ano para um local. Com dinheiro é a mesma coisa. Você tem que, às vezes, dizer não para algumas coisas e sim para outras, para que ele possa te atender sempre, né? E aí, de repente, acontece uma emergência e você se endivida. Tem uma frase que eu adorei, foi você que falou. Quer ver? A inadimplência não é uma falha moral e ética. A maioria das pessoas faz dívidas pensando não como elas vão pagar as dívidas, mas em solucionar problemas momentâneos. Isso. Que é verdade. Quer dizer, quando a gente está com um problemão, entendeu? Eu quero saber onde é que eu vou arranjar dinheiro. Eu não penso onde é que eu vou arranjar dinheiro e como é que eu vou pagar essa dívida. Eu só penso em como é que eu vou arranjar o dinheiro. Se a Camila me disser, Vera, estou te dando dinheiro a 200%, eu pego, porque é o mais simples e é o mais rápido. Aí tem uma coisa que pouca gente está usando, que é a portabilidade. Se fez na pressa, tudo bem. Agora vamos buscar o que tem de melhor e fazer portabilidade ou para outro banco. Barganha entre bancos, porque banco é negociação. Mas isso é novo, não é, Miriam? É relativamente novo, mas a portabilidade já tem uns 2 anos isso você pode fazer, não é? Eu não sabia disso. Não sabia? É portabilidade. Você pode fazer portabilidade do seu financiamento imobiliário, do seu consignado, dos seus empréstimos do seu pessoais, da dívida, né? Isso, quando você já tem um empréstimo, você faz a portabilidade de um empréstimo ou de um financiamento. Isso. Gente, isso é uma coisa super legal. Por exemplo, as taxas agora estão caindo, tá? Né? 6,75. Deve cair mais agora na próxima reunião do Copom. Então, se você está com dívida, o que você tem que fazer? Começar a procurar bancos que te ofereçam condições, taxas o quê? Mais baixa, porque aí a sua prestação vai diminuir. E o legal da portabilidade é que o banco não pode aumentar o número de prestações. Então, porque se ele compra dívida, olha a diferença, comprar dívida e fazer portabilidade. Se você vai num banco e ele vai comprar sua dívida, ele diz, pega um dinheirinho a mais, vamos ampliar o seu prazo. Não pode. Então, a portabilidade não. Na portabilidade, o governo diz, tem que respeitar o número de prestações. Tem que respeitar aquilo ali, só diminui a taxa. E os bancos se interessam, porque os bancos no Brasil, eles são muito concentrados, eles tendem a agir como um todo. Sim, só que hoje está surgindo cooperativa de crédito, né? Eu, por exemplo, não tenho conta em banco, só em cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito funciona igual a banco, tanto eu como a minha empresa, no Brasil inteiro. As cooperativas hoje são livre adesão, com fundo garantidor de crédito 250 mil para conta, para o RDC. Por exemplo, onde é que eu deixo o meu dinheiro de liquidez? Num banco é CDB, na cooperativa é RDC. E elas são absolutamente garantidas do ponto de vista da segurança? Igual a banco, igualzinho, ainda trabalham na forma de sistema. Então, elas são grandes e pujantes.
Você tem sistema Sicob, sistema Sicredi, Secred lá no sul, em Blumenau. Você tem lá para Rondônia Credicis, você tem Cressol no Paraná. Tudo isso para que Quer dizer, vai a te pessoa oferecer... que quiser fazer isso, entra no Google, põe lá cooperativa de crédito, vai pela região e... No próprio site Simples. do Banco Central, você entra e já pesquisa na sua região bancos e cooperativas de crédito. Os empréstimos são mais baratos, os seguros vão ser mais baratos, tudo é mais barato porque você é dono e cliente ao mesmo tempo. Você entra com uma cota mínima e você é bem pequena essa cota inicial e você tem todos os serviços. Ainda participa. E as sobras é rateado entre as pessoas. Então, no final do ano, você ainda tem um bônusinho. Um bônusinho que é as sobras. E isso é pouco conhecido. Então, o que a gente tem dito para as pessoas fez um empréstimo, procura agora uma cooperativa de crédito na sua região, e aí você abre conta lá e faz a sua portabilidade, porque tudo é muito mais barato. Foi genial. Genial. Então, são coisas que estão surgindo que a gente precisa divulgar e a gente atento. precisa se organizar. De qualquer maneira, tem que pensar e se organizar. Né? E outra coisa, todo mundo acha que tem que pagar tarifa bancária. Nenhum banco diz que o governo definiu serviços essenciais. Então, se você usar saque uma vez por semana, 10 talões de cheque, quiser só o seu cartão e não fizer questão de cheque especial, você não precisa pagar tarifa. Você diz, eu quero serviços essenciais. Aí você só vai pagar o TED que você fizer, o que você fizer a mais, que vai sair muito mais barato do que uma tarifa. Gente, Miriam Lund é um verdadeiro 0800, cara, sabe tudo. Muito bom. Obrigada, Miriam. Precisava ficar mais tempo com você. Vamos começar com a Mayara Fole, que é pesquisadora do Instituto Igarapé, e sobre essa ideia dessas migrações forçadas. Vocês fizeram um estudo, estão lançando agora esse estudo. Exatamente. Nosso estudo engloba esse fenômeno chamado de migrações forçadas, que atinge no Brasil uma pessoa a cada minuto. Uau. Ou seja, são essas pessoas que estão deixando as suas casas por uma série de motivos, seja por desastres naturais, enchentes, inundações, seja por projetos de infraestrutura, então rodovia, ferrovia, seja por violência no contexto urbano e rural, e também aquelas pessoas que estão chegando ao Brasil fugindo de conflitos armados, de violações de direitos humanos, os chamados refugiados. Então, a gente fez um grande esforço de entender qual é a escala do problema no Brasil. Isso atinge muitos brasileiros? E chegamos a esse número de 7,7 milhões de brasileiros atingidos desde o ano 2000, que a gente sabe que, dada a dificuldade de informação e dado confiável sobre isso, é um número que pode ser bem maior. Pode ser, inclusive, esteja alguma coisa mascarada aí. Vocês conseguiram quantificar mesmo o negócio da violência em si? Ou seja... A violência foi o grande gargalo. A gente passou um processo de mais de 1 ano e meio tentando buscar informação sobre isso. E, de fato, não existe nenhum sistema de monitoramento oficial que diga quantas pessoas estão saindo. A gente conseguiu, através de entrevistas, de consultas com organizações da sociedade civil, saber que esse problema existe. Mas por uma série de motivos, entre eles o fato que as vítimas, normalmente nesses casos, temem falar abertamente com medo de retaliação, é muito difícil quantificar ainda a violência especificamente. Mas o que é engraçado que, em termos de Brasil, o Brasil tem muito mais acidentes naturais do que a gente imagina, é isso? Exatamente. Esse foi um grande mito que a gente combateu, né? A gente sempre tem aquela ideia, o Brasil não tem desastre natural. Tem sim. Todo ano são 357 mil pessoas que deixam suas casas em função de desastres naturais. Sobretudo as inundações e as enxurradas. 77% da migração forçada por desastre natural, que desde 2000 afetou mais de 6,4 milhões de pessoas, são em função de enxurradas e inundações. Mas olha só, isso está devido à força da natureza ou está devido à falta de infraestrutura urbana? Olha, certamente no Brasil a gente pode assegurar que a falta de infraestrutura e de o que a gente chama de uma cultura de prevenção contribui para que esses números aumentem ao longo dos anos. A gente tem uma cultura muito reativa, então choveu, tem várias pessoas fora de casa, a gente tenta manejar isso. Mas existem formas de tentar prevenir isso. Houveram alguns avanços, mas ainda falta muito para a gente conseguir diminuir esse número de pessoas. Por exemplo, quando a gente pega o acidente da mineradora Samarco em Minas,
que não é exatamente, não é Gabriel, não é uma coisa natural. Não puxa esse assunto, não, porque assim, eu Aí fico você até nervoso. enlouquece, né? Nossa Senhora, a gente pelo também não amor gosta. de Deus. Como é que a gente qualifica isso? Esse caso são duas categorias. Tem os desastres naturais, que estão mais ligados à natureza, mas que também podem ser Tem os prevenidos. crimes ambientais, né? E tem o que a gente chama tecnicamente de desastres provocados pelo homem. O caso do rompimento da barragem Mariana, por exemplo, entra nessa classificação, desastres provocados pelo homem, que o número não é tão expressivo. De pessoas deslocadas desde 2000 foram cerca de 50 mil pessoas, mas os impactos são muito expressivos, né? Em Mariana a gente tem um impacto ambiental enorme que afeta... E longo, né? Longo, e o de surto longo de febre prazo. amarela também, que aconteceu agora, que tem muitos especialistas que apontaram, né? Assim, que Como tinha uma relação... O pior é que ninguém consegue dizer isso com todas as vezes. Você não consegue mas eu lembro cientista que saiu, dizendo isso. Não, mas eu lembro que saiu fica... uma entrevista de um biólogo, assim, logo na sequência do... Eu não lembro de onde era o cara, mas na sequência do ano desastre... Passado, em janeiro do ano ele passado. Ele falou assim, gente, anota, escreve aí, vai ter um surto de febre amarela. Nunca mais eu consegui trazer alguém aqui que me dissesse isso. Entendeu? Que lembro, vinculasse cientificamente, você sabe? Tipo, não, existe um vínculo, você não consegue. Houveram, de fato, uma série de coincidências, mas tecnicamente ainda é difícil comprovar esse vínculo, né? Agora, você falou também de projetos, na verdade, não são projetos de desenvolvimento, tipo Itaipu, essas enormes hidrelétricas que são construídas pelo território brasileiro, também obrigam pessoas a sair de casa? Muita gente, né? No nosso mapeamento, a gente conseguiu identificar 1,2 milhões de pessoas desde 2000, mas esse também é uma categoria super difícil de conseguir informação. Às vezes não há interesse de divulgar esse tipo de informação e às vezes ela não existe mesmo. O caso das hidrelétricas é bastante emblemático. A gente conseguiu mapear mais de 80 hidrelétricas e vimos que mais de 200 mil pessoas tiveram que sair de suas casas somente em função da construção de barragens, possivelmente para a construção de hidrelétricas. Vocês estão ligados, os dados vocês conseguem junto com a construção, né? Não tem... A gente entregou várias fontes, então a gente conversou muito com os ministérios da Cidade, o Ministério da Integração Nacional, a gente conversou com os bancos de desenvolvimento, a gente conversou com as empresas, então a gente fez um grande esforço. Um tem uma coisa, outro tem outra, e no final a gente juntou para chegar a essas métricas. Ô Mayara, olha só, antigamente o que você tinha numa enorme migração, que a gente considerava uma migração forçada, que era, em geral, zonas de pobreza do país, indo em relação às zonas muito urbanizadas. Você pegou, sei lá, você teve no norte do país indo para a Amazônia no começo do século XX, você tem, durante o século XX, todo o pessoal do Nordeste descendo para o Sudeste, o famoso Sudeste Maravilha. Isso é uma migração forçada? Existe um grande debate com relação a isso. Há pessoas que defendem que sim e há pessoas que não. O fato é que, do ponto de vista do direito, sobretudo do direito internacional, não é considerado uma migração forçada. Isso faz com que essas pessoas, às vezes, não tenham garantias legais de assistência, porque ainda não é considerado. Mas eles não fogem da seca? A seca não é um desastre natural? A seca, sim, entraria nessa categoria, porque se você conseguir comprovar o link de que elas estão saindo mesmo em função desses. Mas a dificuldade, inclusive para os deslocados internos, que a gente está falando dessas pessoas, do ponto de vista das normativas, ainda não existe pouco que diga, olha, você saiu, então você tem direito a uma nova casa, você tem direito a um novo lugar para plantar. Isso a gente ainda não tem do ponto de vista do direito, infelizmente. Agora, em compensação, nós estamos assistindo uma coisa nova em relação ao Brasil. A novidade dessa época são a chegada de refugiados bem perto, né? O Haiti, que foi chegando pelo Acre, você tem pessoal da Venezuela que está chegando e entrando agora, o pessoal da Colômbia também. Isso são migrações forçadas? Esses sim, a gente considera os refugiados como os migrantes forçados. No caso dos venezuelanos, por exemplo, há um grande debate, há um fluxo que a gente chama de migração mista. Uns que são identificados como supostos migrantes econômicos, então que estariam saindo para tentar uma condição de vida melhor no Brasil, mas teriam aqueles que a gente chama de definição clássica de refugiado, que poderiam estar vindo por potenciais perseguições de cunho político, religioso, social, enfim. Então, a Venezuela se caracteriza como um fluxo misto, mas o Brasil tem recebido cada vez mais refugiados, sim. No cômputo geral, são 10 mil pessoas, desde 1997 foram apenas 10 mil. Refugiados
Dessas regiões? Do mundo inteiro, mais de 80 nacionalidades. 10 mil pessoas só? Reconhecidos, mas nós temos o que a gente chama de solicitantes de refúgio. Então, são pessoas que já vieram, já estão aqui no Brasil, são cerca de 86 mil pessoas que já pediram para serem reconhecidos como refugiados. O que acontece é que o Brasil tem um processo de avaliação muito lento, são pouquíssimas pessoas avaliando isso. E no caso do refúgio, os processos são individuais, então você precisa entrevistar um a um para saber identificar se eles se classificam ou não como refugiados. Então, a gente tem esse grande gargalo de 86 mil pessoas que ainda estão numa longa fila para saber se serão reconhecidos como refugiados. Ok, maravilha, Maiara, muito obrigada. Obrigada. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta. Então, Camila, que temos? Olha, o Jefferson Mário, ele perguntou: professora Miriam, minha esposa prefere dividir as compras no cartão de crédito em mais de 5 prestações, enquanto eu prefiro comprar à vista ou até em 3 prestações. Qual a modalidade preferida? À vista ou em poucas prestações ou em várias prestações? De preferência, sempre comprar à vista, pagar numa prestação só. A não ser que você tenha uma planilha mensal onde você coloque as prestações dos meses seguintes. E aí você vai ter que abrir mão de alguma coisa ou guardar o dinheiro que você usaria esse mês para os meses seguintes. O que é muito difícil de fazer. Você tem que ter um controle muito grande. Entendi. E aí tem um comentário aqui do Alexandre Dias que ele diz que ele não movimenta conta em banco. Tudo dele é no dinheiro. Isso está certo? Tá, porque é uma forma que ele conseguiu de lidar bem com o dinheiro. A gente até diz para as pessoas que estão muito endividadas, vamos pegar o seu dinheiro e dividir em grupos, vamos botar envelopes. E aí você vai usando os envelopes de acordo com a sua necessidade e deixa no banco apenas aquele dinheiro que você quer juntar. Então, ele fazer isso, é uma regra, a gente chama isso de regra de bolsa, é a regra que ele achou para controlar as finanças. Então, parabéns. Maravilha. Vamos já conversar com Tuca Andrada, que está em cartaz aqui no Rio, com a peça A Visita da Velha Senhora. O que você está achando? Nós fomos ver, né? A equipe, nós quatro da equipe, fomos ver, nós gostamos muito da peça. Eu gosto muito, eu achei um texto que foi escrito em 1956, parece que ele foi escrito quarta-feira passada, entendeu? É impressionante como os temas que ele traz. Justiça, de como uma sociedade pode torcer uma justiça em função do dinheiro, até onde você vai pelo dinheiro, pela sobrevivência, sobre ética, sobre empoderamento feminino, sobre linchamento público. Você pode contar a historinha ou não? Claro, a gente posso, estraga. não posso. Conta, porque a historinha é boa, né? Conta mesmo na entrevista, porque isso é engraçado, porque o do Remate, ele como ele era autor de novela policial no rádio, ele cria um suspense, mesmo você sabendo da história, o público fica preso. É a história de uma mulher que saiu de uma cidade, ela foi expulsa da cidade porque ela estava grávida, e anos depois, essa cidade entra em crise. Ela foi traída por esse homem. Ela tinha um caso com um homem, foi traída por ele, e ela estava grávida dele, ele inventa todo um estratagema dizendo que aquele filho não é dela. Então, a cidade vai à falência, e ela volta anos depois, por acaso, ela vira a mulher mais rica do mundo, e ela promete salvar a cidade desde que aquele homem seja assassinado. O homem é você. O homem sou eu e a mulher é a Denise Fraga. Né? Então, é uma história que já teve muitos desdobramentos. O próprio Tieta, do Jorge Amado, se baseia nisso. É verdade, é verdade. Tem uma outra novela que foi uma novela passou na Bandeirantes. Outro dia o Tony Ramos estava falando isso. Chamava... Não me lembro, Os Sobreviventes, alguma coisa assim. Tá. Era na década de 70, 72. A Cleide Diácono fazia a mulher. Então é uma história que tem... Porque é muito atual. É uma história que fala do que valor que o dinheiro tem dentro da sua vida. Até onde você vai por causa do dinheiro. Né? Essas pessoas nessa cidade elas são miseráveis, passam necessidade, e essas mulheres estão, tudo bem. Vocês vão parar, as necessidades vão parar desde que vocês cometam um assassinato. Tem um VT da peça? Vamos pedir. Emília, Beth, por favor. Que bom que você veio, Clara. Sempre foi a minha intenção, desde que eu fui embora de Guilherme. Me chama do jeito que você sempre me chamou. A minha gatinha selvagem.
a vida não nos tivesse separado. É isso mesmo que você queria? A pena de morte foi abolida em nosso país, senhora? Talvez ela volte a ser instaurada. Eu ainda amo você, claro. 1 bilhão para Gillian se alguém matar Alfred Crumb. Você não pode pedir isso. A vida seguiu adiante. Abandone esse terrível pensamento de vingança. Eu me submeto ao julgamento de vocês, seja qual for a sentença. Você sabe do nosso sofrimento, da nossa miséria, das crianças passando fome. Eu não esqueci de nada. Deus permita que vocês possam sobreviver à sua própria sentença. É impossível me matar. Eu garanto que quem fez esse clipe foi o Luiz Vilaça, que é cineasta. Que é o diretor Gente, da peça porque é também. totalmente cinematográfico. Ele conseguiu fazer um trailer. trailer. Um pitel. Muito bom. Tá muito bom, dá vontade de ver. Não, já tô louca pra Não ver. é? E olha só, vocês fazem personagem como se fosse a visita da velha senhora. Ela não é nem velha. Não, na verdade, os personagens originais, eles têm o Crank, que é o meu personagem, tem 65, e a Clara, que seria o personagem da Denise, 63. Quer dizer, então ela saiu 50 anos atrás. Não, ela saiu 40. Na peça a gente diminui 10 anos, 30. Como se tivesse 55 anos, 56. Porque vocês são jovens ainda. É, visivelmente. A gente tem a mesma idade, eu e a Denise. A gente tem 53. Não, pois é, mas vocês, entendeu? Para uma pessoa que foi embora e que volta, a visita da velha senhora, vocês ainda estão muito jovens. Né? Eu acho até que isso ganha uma certa força, porque matar um homem jovem que ainda tem, né, não, tem ainda futuro, tem né? não são força para trabalhar. Não são pessoas decrépitas. Não é. São pessoas ainda muito fortes. É engraçado que se você usar tanto atores mais velhos como atores mais jovens, a força da peça ela não perde, porque você fala de coisas universais. Aí eu estava discutindo com a menina que foi ver comigo, a Beth, que é da produção. Eu disse, Beth, eles são muito novos, porque se ela saiu com 17 mais 30, a personagem tem 47 anos. Ela é muito nova, eles são muito novos ainda. Até, mas a visita da velha senhora não é ela que é a velha senhora. Eu digo, não? Quem é? Ele disse, é a morte. Gente, olha que coisa esperta, Beth. Achei a Beth um gênio ali. É verdade. A velha senhora é uma metáfora, né? Não é só a morte, é muita coisa, né? Agora, a ganância. Ela é muito engraçada, a peça. Ao mesmo ela é muito tempo. engraçada. Porque o Dürrenmatt, ele trabalhava muito em cima do humor. Ele achava que o humor era uma maneira de comunicação direta, que você não poderia só dizer coisas sérias porque senão o público não aguenta. Então precisa desse escape humorístico para que isso... porque o humor ele é feito através da crítica. E o humor exige que você raciocine, senão você não ri. Se você não entende a piada, você não ri. E o Dürrenmatt usa isso para comunicar exatamente o que ele quer. É um escritor muito pessimista, muito pessimista. Ele não há solução. Essa peça ele mostra, não há solução para a humanidade. Não deu certo. Não deu certo. Então vocês já sabem o que vai acontecer. Se ele acha que não deu certo. E isso foi em 56. Imagina se ele vivesse hoje. Agora, Brasil, dá um então. serviço direitinho, porque eu sei que vocês estão pouco tempo aqui no Rio. Vamos até o dia 25 de março, no Teatro Ginástico, de quinta a domingo. De quinta a sábado às 19 e domingo às 18. Que é um horário ótimo, como a gente falou no começo. É um horário bacana, porque o metrô está funcionando, né? A cidade está movimentada ainda. E daqui do Rio, vocês vão para... Vocês passaram 6 meses em cartaz em São Paulo, né? Em São Paulo. Deu Na verdade, muito vou até pedir licença aqui para falar, isso foi um projeto que estreou no SESI, que tem uma coisa fantástica, o Teatro Popular do SESI, que é de graça. É um teatro feito ali na Paulista, ele é totalmente de graça, para você chegar lá e pega o ingresso na hora, estava lotado todos os dias, graças a Deus. E aí vamos fazer agora um mês, né? Faltam mais 2 semanas. Depois tem uma longa viagem, aí tem Belém, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Maceió, BH, muito lugar, graças a Deus. Naqueles teatros maravilhosos, eu peço tipo licença Teatro da com Paz. patrocínio do Bradesco, senão seria impossível a gente sair do lugar. São 13 atores em cena, um cenário enorme, muito figurino, é complicado viajar com aquilo. Eu acho que faz anos que eu não faço uma turnê, faz bastante tempo que eu não faço uma turnê pelo Brasil. E às vezes que eu fiz eram 4, 3, 5 atores. Entendeu? Agora a gente viajando com 13 atores, fora técnico, é muito complicado. Se a gente não tem um apoio, é impossível.
E aí, acontece muita briga? Não. Com 13 atores? Não, cara. Viajando juntos, gente? Mas acontece normalmente. Não, porque que negócio? Você atrasou pro café da manhã, atrasou toda aqui, entendeu? Não, é impressionante. Fazia muito tempo que eu não trabalhava com um elenco tão harmonioso. Porque eu já fiz grandes espetáculos, eu fiz muito musical. Né? E lógico que tem, é normal, nós somos humanos, o teatro é uma área de conflito. A gente briga com pai, irmão, filho. Claro, filho. Lógico, é um convívio diário. E é muito fácil haver uma briga. Né? Ou haver, não uma briga, mas um desentendimento, enfim. Mas esse elenco, a gente fala que é um elenco de velhinhos, porque todos estão na fase de 50 anos. Mais ou menos, é tudo. Só macaco velho, combinado. E todos já estão em teatro há muito tempo, todos são de São Paulo, só eu que sou do Rio. E é uma festa quando a gente se encontra sempre. É engraçado, porque nós mesmos comentamos sobre isso, não tem nenhum chato aqui dentro, não tem ninguém que seja insuportável de conviver. E olha que é difícil isso. Maravilha. Adorei ele dizer que ele é do Rio, porque parece que ele nasceu em Pernambuco. Na verdade, eu sou pernambucano. Pois é, eu não disse nada. Você que falou que era do Rio. Vamos cantar? Vamos cantar. Para terminar o programa? Maravilha. Olha só, deixa eu agradecer muito a presença do Tuca, da Maiara, da Mônica e do Gabriel. Avisar vocês que amanhã a gente volta às 5h30. A gente agora vai para o Facebook, não é, Camila? Exatamente. E terminamos o programa ouvindo nosso querido Gabriel. Vamos lá. Vai ser o quê? Se chama Vênus, é uma música nova também que vai estar nesse show. Inclusive, aproveitar para lembrar, quinta-feira no Teatro Sérgio Porto, às 8h30 da noite. Beleza. Todos convidados aí. Por ser o céu encoberto nessa noite, tua luz se adianta um pouco menos. Eu aprendiz do teu brilho sigo amante, consciente do pacto que fizemos. Atrás do véu, braços dados na corrente, vamos nos descobrindo movimentos e ao pôr do sol encontrar um diamante, miração da viagem que fizemos. Maravilhoso, muito lindo. Então, Camila? Né, Vera? Muito lindo. Pois é, então... Quer vir pra gente? Tem uma pergunta aqui do Wendell Skylab. Ele comentou dizendo que... Isso é um nome ou um pseudônimo? Bom, internet, deve ser pseudônimo. Ele diz que viu um pedaço da entrevista, né, do cara que cantou, e ele não teve tempo de copiar o nome, mas chamou muita atenção a menção que a apresentadora fez da música que ele canta, em que faz citações dos nomes das árvores. Ele pediu para você repetir qual é o nome, como é que ele faz para achar suas músicas. Essa música se chama Matança, é uma canção do Augusto Jatobá, gravada pelo Xangai. E eu regravei no Mana, que é esse disco. Você tá no Mana. E ela é a terceira música do disco. E o Mana, assim como toda a minha discografia, está disponível nas plataformas aí todas, Spotify. Procura lá, Luiz Gabriel Lopes, Luiz com Z, Lopes com S. E aí tem o Mana, tem o Fazedor de Rios, que é o disco anterior, tem o Passando Portas, que é o primeiro, e tem a discografia inteira do Graviola também, que é a minha banda, que é um outro trabalho. E tá fácil de achar, assim, eu tô nas redes todas aí também. Meu site também é lglopes.com, dá pra baixar o disco. Tá difícil não, estamos com o Google aí pra ajudar aí.
Maravilha. E o Gabriel Menezes, ele pergunta de onde... Gabriel tá melhor? Ó, vamos esperar a resposta dele. Não, Gabriel é o nosso telespectador diário, digamos que ele é um participante fixo. Sim. Né? E ele estava com conjuntivite. Disse pra gente, não posso assistir o programa hoje. Isso ele disse ontem, não foi? Foi. Não posso assistir o programa hoje porque o médico disse para eu não acessar nem o celular, nem o computador. Devia estar morto, desesperado lá, voltou. Bom, esperamos que ele esteja melhor, né? Está participando, então esse é um bom sinal. Ele pergunta de onde você tira tanta inspiração para compor. Músicas tão lindas que abordam, refletem e repassam mensagem de amor, paz e harmonia. Pô, que bonito. Vou botar no meu release isso aí. Né? Gabriel, meu xará ainda, né? Gabriel Menezes. Cara, é a vivência, né? Eu acho que o lance de composição tem muito a ver com... Eu, pelo menos, encaro dessa forma, assim. Tem muito a ver com você estar com... criar condições para ter a sintonia, né? Assim, de assuntos que estão passando na sua frente, de sentimentos, né? Tem muitos caminhos e eu acho que isso é que é o barato. Ao longo da vida você vai descobrindo várias formas de compor, de traduzir isso. Então acho que não tem um método garantido, é um lance mais de estar atento sempre ao que está acontecendo no entorno, é um exercício de observação e de também materializar aquilo, né? Aí você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Assim, ao longo é muita coisa de prática também, né? Ó, Vera, é importante lembrar que amanhã a gente vai ter um oftalmologista aqui para falar sobre conjuntivite. Então, aproveitando o Gabriel gancho... Menezes conseguiu pautar um oftalmologista, Gabriel. Tá rolando um surto de conjuntivite? Pois é, exatamente. Por isso, né? E aí nós temos uma pergunta aqui para a Mayara, que é do Wellington Pasquale. Ele diz que as pessoas que são desalojadas por um acidente natural, elas são transferidas para uma outra área de risco. Ele vê isso na maioria das vezes. Qual é a sua opinião sobre isso? De fato, o Brasil falha muito na garantia da moradia adequada, que a gente chama. Então, muitas vezes, as pessoas saem das suas casas em função de um desastre, mas não consegue se prover uma moradia adequada e ela volta ou, às vezes, para o mesmo lugar ou para alguma outra área de risco. A gente tem um monitoramento fraco dessas áreas de risco. Também, se a gente não der outra alternativa, a pessoa vai saber que está sob o risco, mas, infelizmente, vai continuar porque não tem para onde ir. Você disponibilizou o estudo, o Instituto disponibilizou o estudo, a gente tem acesso a ele? Temos acesso a ele através do www.migrações.igarapé.org.br. Todas essas informações, uma análise desses números estão lá nesse site. Você indo pelo site do Igarapé, você também chega, não Também chega, se ir pelo site do Igarapé, chega lá. Tem uma pergunta para o Tuca Andrada, da Vivian. Ela pergunta o que você gosta mais de fazer? Televisão, festa, cinema, musical? Olha, é difícil falar isso. São três coisas tão diferentes de se fazer, entendeu? Da minha vida, fiz mais teatro. Comecei no teatro. Você começou com o João Falcão, nada mais, nada menos, não foi isso, não? Antes. Começou antes ainda? Eu sou velho já. Graças a Deus, sou velho. Não é velhice isso. Você começou em teatro infantil, não foi? Comecei em teatro infantil, comecei com 15 anos de idade. Então. Enfim, mas como eu fiz mais teatro e eu gosto do contato com o público, eu vou dizer, eu prefiro teatro. Não é isso, mas eu sou mais acostumado, eu me sinto mais em casa no teatro. Entendeu? Eu gosto daquele frisson que tem antes de cada espetáculo. Eu gosto de não saber o que vai acontecer exatamente. Eu gosto da sensação de perigo. Eu gosto do cara a cara, entendeu? O que não tem corte. Se você errar, você vai ter que resolver aquele problema ali naquela hora. Improvisar ali na hora. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. E eu gosto muito. Eu me sinto muito em casa. Mas teatro, cinema e televisão são coisas que eu adoro fazer, fiz coisas muito legais. A gente falou pouco do teu personagem na peça e o personagem está muito bem, quer dizer, ele está muito... você leva a simpatia do público junto. Porque o importante é que não fique nenhum nem outro, porque não existe vilão nem mocinho naquela peça, todos são perdedores, todos. Né? E é importante que como a Clara ela tem muitas tiradas cômicas, é um perigo muito grande o público ficar do lado dela e dizer, não, mata esse cara. Na verdade, mata esse cara, mas esse cara fez um horror, o que ele fez com ela foi horrível. A gente consegue atingir o que a peça propõe quando o público fica mais
que a gente faria? Esse é o nosso gol, entendeu? O que eu faria? Eu mataria esse cara, mas se eu não matar... Mas ele também foi um sacana, ele também foi um safado. Ele foi horrível. Foi horrível o que ele fez com ela, né? Mas será que eu faria isso? Então, E aí isso exigia de mim criar uma humanidade tão grande que as pessoas se identificassem com ele, que é o que eu acho mais difícil nesse personagem. Mas é interessante tocar nesse ponto, né, do linchamento, assim, justamente nesse momento que a gente está vivendo, que está acontecendo isso com tanta frequência, né, das pessoas às vezes nem sabem o que é, mas aí vê um negócio acontecendo e já vai estar com a pedra e sai correndo, tipo assim, né, as pessoas não se aprofundam em mais nada, né? É um reflexo, acho que, da dispersão também, né? Dos Você tempos, tem uma né? ideia, por exemplo, a gente eu divulgo muito Facebook, Instagram, bota assim, Rio de Janeiro, estreamos agora no Rio de Janeiro, tanto. Aí a pessoa escreve embaixo, quando chega no Rio de Janeiro? É uma loucura, porque elas não leem, elas já veem a foto, elas não sabem do que estão falando. E o pior é isso levado a essas consequências. Isso, né? quando é uma bobagem da divulgação, tudo bem. E quando é sobre um linchamento, né, quando a gente já viu aí várias vezes. É uma vida humana, né, cara? É muito louco mesmo. É muito doido. É muito perigoso. Pois é. Temos perguntas sobre finanças, né? A TT Andrade, ela disse que ela tem a sensação de que as pessoas se endividam porque um dia vai ter a anistia. Acho isso doentio e acho doentio essa necessidade de ter dívidas. E ela diz que ela não tem mais idade para se endividar e nem quer. Qual é a sua opinião a respeito? É porque realmente no passado, na época dos planos econômicos, todo mundo que se endividava acabava sendo beneficiado na hora que vinha um plano. E hoje isso não existe mais. Então, você vai ter que fazer a negociação e vai acabar perdendo, não tem jeito. Agora, no passado, isso aconteceu muito. Então, a história do Brasil, ela não ajuda muito nesse sentido. A gente não tem uma história positiva de finanças, né? E a educação infantil vai entrar agora, esse ano nas escolas, porque só nesse momento é que foi incluído na base curricular. Então, aí agora a próxima geração já vai ser uma geração mais instruída financeiramente. Você tem razão de nos lembrar. Na verdade, o brasileiro ele é muito mal habituado em termos de educação financeira, porque a situação financeira do país ele é sempre muito confusa. É isso ou é ao contrário? Não, é isso. O passado foi isso. Então, a gente vive da herança, né? Então, o nosso passado foi passado de planos, né? Pois mas também a gente não tem nenhuma segurança hoje em dia. Não é só o passado, o presente é completamente seguro. Você não sabe como é que você vai comer amanhã. A gente não sabe o que o governo vai fazer. Então, não é só uma coisa do passado. É hoje, agora, não existe segurança nenhuma. Nenhuma. Financeira, financeira nenhuma. Não. Nenhuma. Mais ou menos, porque a gente Olha, não teve eu acho que são dois aspectos. Um eu não sei o que vai acontecer comigo e com o Brasil com relação a ganhar dinheiro, a trabalho, a tudo isso. Outra coisa é com relação ao dinheiro que você tem no banco. O dinheiro que você tem hoje no banco, ele não passa pelas dúvidas que a gente tinha antigamente. Antigamente, o Brasil era um país fechado, hoje é um país globalizado. É um país que se comunica e você pode transacionar dinheiro com todos os países. Então, é mais difícil acontecer alguma coisa com o seu dinheiro. Mas não é impossível, né? Não é impossível. Por quê? Mas, Tuca, você lembra, você não é, Claro você é jovem, mas não é tão jovem assim, Não. a ponto de não lembrar daquele inferno, Não que era aquela lembro. inflação de 85% ao mês. Tudo bem, mas a Aí inflação vinha um voltou. plano. E vinha um plano e te jogava o dinheiro que você tinha no banco, de repente não valia nada, o cara confiscava o seu dinheiro do banco. Mas o que eu acho que ele está Era dizendo é mais... esquisito Não sei se é isso, mas É eu outro sinto que aspecto. ele está comentando mais em relação ao aspecto que a gente está vivendo um contexto completamente surreal do ponto de vista da política também. política com Então, certeza. assim, e isso Mas a política influencia economicamente diretamente. tem E Isso o que influencia está... diretamente. né, assim. E essa realidade não muda, porque o que a gente está vendo hoje? Os jovens todos indo para fora do país. Vou procurar emprego em outros lugares, em outras condições. Porque o Brasil ficou realmente difícil, no sentido de que hoje você tem que ganhar dinheiro, enquanto em outros locais você tem saúde gratuita, você tem educação. Aqui no Brasil, as pessoas estão pensando se vão ter mais filhos ou não. Para pagar imposto? Para pagar imposto. E a sua aposentadoria hoje
Se você fizer uma conta, você não vive como aposentado com menos de R$10.000. Não vive, porque o plano de saúde hoje está pelo menos R$2.500, você vai precisar da ajuda de alguém, os remédios absurdamente altos. Mas, Miriam, isso é impossível. Ninguém tem no Brasil uma renda de R$10.000. R$10.000. Mas é isso que a gente está vivendo, porque a gente não tem a saúde aí. Então, quando as pessoas se deslocam e vão para outros países, o que eles vivem lá? Uma outra realidade. Eles, com pouco dinheiro, eles vivem bem, porque essa parte essencial, eu acho eles que é têm. pior do que isso. Não é só uma coisa do dinheiro. É porque lá os jovens vão ter uma perspectiva de, pelo menos, conseguir estudar, conseguir, entendeu? Sobreviver de uma maneira digna. Aqui já não existe mais isso. É mais ou menos, né? Porque a Europa tem muito terrorismo, tanto Sim, na Europa como nos mas Estados Unidos. o que a gente vive no Rio de Janeiro hoje em dia? Não é um terrorismo? Não é uma guerra civil? Não, é diferente, né? Eu não acho, eu acho igualzinho. Eu Gente, acho a gente estava indo tão bem, né? Obrigado. A gente estava indo tão bem. De repente, olha, a gente Climão. estava ótimo. De repente, eu estou vendo aqui, a gente está indo totalmente para o lado da Maiara, vamos ser todos os migrantes forçados daqui a pouco. Mas hoje a situação só não está pior aqui porque o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, são pessoas reconhecidas como sérias lá fora. Então, isso deu uma credibilidade, apesar de todo o sistema político. Mas você não sabe como vai ser sua aposentadoria, como é que você vai se aposentar. E hoje, para você ter R$5.000 de aposentadoria, que é o INSS, você precisa juntar R$1 milhão. Se você não tiver R$1 milhão, você não tem... Ao longo da sua vida, né, Miriam? Sim, não, ao longo da sua vida. Eu quero me aposentar hoje, estou com 65 anos. Se você não tiver acumulado R$1 milhão, você não consegue viver com R$5.000. Hoje. Acumulado em aonde? No banco? Isso, numa previdência. Sim, mas ou você tem num que ter, local, você terá banco. que ter começado a pagar com 20 anos. Resumindo, eu acho que a gente tem que esperar a intervenção alienígena, né? As Alguma pessoas coisa não assim, estão né? preparadas para isso. Você sabia que para ter os 5 mil do INSS você precisa ter R$1 milhão? Eu quero ter 10 mil de renda, eu preciso ter R$2 milhões e o meu dinheiro ainda bem aplicado para eu poder viver com R$10 mil todo mês. Miriam, nesse período de insegurança financeira, qual é o melhor conselho, assim? A insegurança financeira, ela está muito mais no dia a dia da gente, não nas instituições, porque as instituições têm um fundo garantidor de crédito. Então, com o fundo garantidor de crédito, você tem 250 mil garantido no seu dinheiro parado em conta corrente, num CDB, numa LCI, numa LCA. Então, as pessoas procuram investimentos que têm essa garantia. E é por instituição. Então, você pode dividir em 4 instituições. Até R$1 milhão você tem garantido. Então, não tem. Mas hoje não se cogita esse problema com relação aos bancos. O que se cogita é a situação que a gente está vivendo, que é essa dificuldade que a gente tem hoje de estudar, de ter, né, e de poder levar uma vida legal. Um sucateamento de tudo, inclusive da coisa mais importante que é a educação. Educação. Porque, inclusive, só isso que salva os grandes desvios de dinheiro são na área de educação e saúde, né, que é o que a gente está vivendo. Que é onde é mais fácil. A gente acabou de ver no Jornal do Rio, né, o pessoal do presídio roubava o pão dos presidiários. Isso, então Vamos mudar de pauta. Amanhã a gente deixa eu só fechar aqui, porque desde 2010 o Brasil está tendo a semana, aliás, começou há 5 anos, a Semana ENEF, estão tendo várias ações de educação financeira pelos órgãos governamentais. Então, hoje, se você entra no site do Banco Central, Educação Financeira, nossa, ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele diz como a sua mente funciona, por que você vai num restaurante e compra um combo em vez de comprar as coisas. Então, tudo mostrando essas falhas que a gente tem, né, as armadilhas que a gente cai no dia a dia. E tem curso de educação financeira. Se você entra no site da CVM Educacional, você tem planilha como se planejar financeiramente. E uma vez por ano, agora de 14 a 20 de maio, Brasil inteiro vão ter ações de educação financeira
com voluntários. Eu sou voluntária, vou dar várias palestras, então todo mundo se organiza para fazer. Então, é um site que se chama www.semananf.gov.br e é o Brasil inteiro com ações, palestras abertas, cursos online e tudo, para trazer essa possibilidade de você questionar, de você ouvir, de você aprender um pouco e de forma gratuita e de forma organizada. E de forma gentil também, né? Porque dá um medo, pânico, pavor de ouvir essas pessoas falando tecnicamente e você fica com burro diante de palácio sem entender bem o que a pessoa está dizendo. Não, né? Mas é bem legal, é bem a linguagem do público mesmo. Isso. E a gente vai ter clínicas financeiras, então isso é muito legal, né? Com certeza. Então tá, gente, até amanhã. Muito obrigada a vocês de novo. 5h30 da tarde.